E voltamos com o canal. A gente vai voltar com o AMA, que na verdade não é mais AMA, é PQQ, pergunte-me qualquer coisa. Essas perguntas foram as perguntas que eu respondi na minha caixinha no Instagram, que eu deixo toda semana. Se você quiser deixar uma pergunta lá, quem sabe eu conseguir figurar aqui no PQQ, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, @gabrielbarros.gb. Então, sem mais delongas, fizeram umas perguntas interessantes para mim. Eu vou buscar ampliar o que eu respondi, porque eu dei uma pincelada só no que eu respondi. Eu quero ampliar, sem mais delongas. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante, que pode ser o problema de muitas pessoas hoje. Perguntaram: o que fazer para melhorar o foco e ser mais produtivo durante o dia? Só consigo durante a noite. Eu respondi para ele que não é tão simples quanto parece, apesar de poder surgir soluções fáceis, mas não é tão simples assim. Eu já vou deixar claro porque conforme eu for responder. Eu respondi que pode ser jet lag social, só para deixar bem claro. O que é jet lag social? É quando o relógio biológico da pessoa, de modo mais simples falando, não está sincronizado com os compromissos que ela tem durante o dia, com o relógio biológico das pessoas no geral. Às vezes a pessoa tende a sentir sono mais tarde, só que essa hora todo mundo está dormindo, ou ela tende a acordar mais tarde, o que geralmente acontece os dois, tende a acordar mais tarde, sendo que os compromissos dela geralmente ocorrem mais cedo. Eu também disse que pode ser que o indivíduo tenha um cronotipo noturno, que cronotipo nada mais é do que uma preferência da pessoa para realizar as atividades dela. Isso em preferência em relação a se ela é uma pessoa mais matutina ou se é uma pessoa mais noturna, se ela prefere fazer as atividades durante a noite ou durante a manhã. E essas duas coisas não se excluem. A pessoa pode ter um jet lag social, também pode ser um de cronotipo noturno. Inclusive tem um sistema que o Dr. Michael Breus desenvolveu. Não é bem um sistema, mas é uma ferramenta mais lúdica que define os quatro cronotipos, que é o leão, golfinho, lobo e urso. É uma ferramenta legal, mas não acho que seja útil para situações mais rigorosas, mas é uma ferramenta para a gente entender. Então, de cara, o que a gente consegue ver nessa situação, que a pessoa só consegue focar durante a noite e de dia fica difícil para ela focar? Muito provavelmente ela está em jet lag social e ou tem um cronotipo noturno. Como a gente soluciona isso? É simples, não é difícil. Basicamente, a pessoa só tem que manter o sono regular. Não só isso, mas um dos passos fundamentais é manter o sono regular até mesmo no final de semana, até mesmo quando ela tem algum compromisso que ela abriria a mão do sono. Então, mesmo no final de semana, é interessante ela manter regularidade no sono. Como ela faz isso? Tem um conceito que eu aplico, que inclusive está no meu método de dormir melhor. Eu chamei esse método de boa noite. E pretendo fazer algo interessante nos próximos movimentos. Mas basicamente o conceito de janela de sono é você estipular uma faixa de tempo em que você vai estar dormindo. E não necessariamente você vai estar dormindo e, por exemplo, eu defini uma janela de sono de 11 às 7. Não quer dizer que nas 11 imediatamente você está dormindo e às 7 você acorda. Não, você tem um tempo limite para adormecer e acordar dentro dessas horas. Pode ser interessante também, tem variações relacionadas a cada pessoa. Por exemplo, às vezes é mais interessante a pessoa só fixar um horário para deitar. Para outra pessoa pode ser mais interessante ela fixar o horário só para acordar. Para outras pessoas pode ser interessante fixar os dois horários, fixar tanto o horário para dormir, tanto para acordar. E, por exemplo, também tem outra situação em que não basta a pessoa definir um horário para dormir, senão que ela tem que definir um horário para cessar os estímulos. E naturalmente ela acessando os estímulos, ou seja, mexer em celular, mexer em computador, estudar atividades que demandam esforço mental, ela acessar essas atividades que naturalmente, muito provavelmente, ela já vai tender a desacelerar, a sentir mais sono e vai cair no sono, muito provavelmente na próxima hora já vai estar dormindo. Então, além dessa janela de sono, também pode ser interessante manter um horário fixo para cessar os estímulos. Por exemplo, isso é o que eu faço. 9 horas eu cesso os estímulos, não mexo no celular, no geral, não mexo em computador, não fico fazendo uma atividade que me demanda muito esforço mental, no geral. E aí, por meio das 9h30, eu já estou com sono. Mas aí eu tenho que resolver outras coisas mais burocráticas, digamos assim, e não me atrapalha a dormir. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso pelo menos 30 minutos antes de dormir, cessar os estímulos completamente. O ideal seria 1 hora, mas a gente sabe como a vida está hoje, então dá para flexibilizar, facilitar para 30 minutos, para ela realmente conseguir
aumentar a probabilidade de ter um sono interessante, de ter um sono profundo, de ter um sono reparador e conseguir pegar no sono rapidamente. Porque muitas pessoas têm um problema de demorar a pegar no sono justamente por isso. Mexe no celular logo antes de dormir, mexe no celular na cama, à noite tudo apagado e só o celular acesa. Apesar de o somatório total de luz que ela está recebendo é pouco, o conteúdo que o indivíduo está consumindo geralmente é dopaminérgico, geralmente é um conteúdo que vai fazer ele ficar vidrado e buscar por mais. E a dopamina também tem receptor D4 na glândula pineal, que pode inibir a secreção de melatonina. Então, apesar de você estar com pouca luz, você está inibindo a secreção de melatonina, que é essencial para a gente poder ter um sono reparador e também tem um papel na indução do sono. Além, e falando em melatonina, um indivíduo que tem jet lag social talvez se beneficie, isso é algo mais não convencional, talvez ele se beneficie de melatonina, porque a melatonina é mais interessante para jet lag mesmo, que o indivíduo viaja de um país para o outro, em fuso horário é muito diferente, ele tem que se adaptar. Além disso, a iluminação adequada durante o dia, como eu falei, deixar o ambiente bem claro quando você está trabalhando. Não só isso, mas também durante a noite. À noite, eu sou mais estrito em relação a isso. Durante a noite, deixo só uma luzinha laranja, bem fraquinha, em meia altura, e faço minhas atividades. Além de deixar a tela do meu celular vermelha, que tem um mecanismo aqui no meu computador, também no celular, enfim. Isso facilita muito. Isso eu falei em relação à noite. Também até porque a noite de sono começa quando você acorda. E eu enfatizei isso quando eu falei sobre se expor à luz solar, de 5 a 10 minutos logo após de acordar, quando tiver um dia bem claro, e de 15 a 20 minutos quando tiver um dia bem nublado, assim. Isso é uma sugestão bem até meio famosa do Dr. Andrew Huberman. Essa prática simples que mexe tanto com o nosso ritmo circadiano. Outra coisa que pode ser interessante para essa pessoa começar a focar durante o dia, também mudar esse padrão. Ela pode também fazer a boa e velha banho gelado. Bom e velho banho gelado, boa e velha lavada no rosto, acordar, botar água fria no rosto pode ser interessante também, ou se ela tiver, pode ser interessante também até para outros benefícios, para diminuir a inflamação, pelo menos de modo momentâneo. A imersão no gelo, banheira de gelo, fica um tempo lá que pode ser interessante. Umas coisas mais interessantes que a gente pode utilizar, umas coisas mais fora da caixa, assim, que eu apliquei também por muito tempo, hoje não aplico mais, mas eu apliquei por muito tempo, eu acho muito interessante, pode ser também a ioimbina. Ioimbina que as pessoas geralmente usam como termogênico, entre aspas, como substituto da cafeína, mas eu não vejo a ioimbina muito nesse sentido. Eu acho a ioimbina muito interessante para aumentar o alerta, aumentar também o desempenho no esporte. Eu prefiro a ioimbina e também a nicotina especificamente para performance cerebral. Mas a ioimbina para performance atlética mesmo. Eu acho essas duas moléculas muito mais interessantes do que a cafeína. A ioimbina age liberando mais noradrenalina. Isso a pessoa fica mais alerta, mas também o alerta, esse estado de alerta também em relação ao cortisol, etc., noradrenalina e a adrenalina, está correlacionado com o foco. Então o indivíduo que está mais alerta, ele tende a ficar mais focado. É interessante também você não usar isso com alto carboidrato, porque todo esse mecanismo tem uma correlação com resistência insulínica. E esse é o mecanismo também pelo qual o café provoca resistência insulínica. Então, assim como eu sugeri para a pessoa tentar zerar ou restringir carboidrato pela manhã para estimular o tônus simpático, deixar a pessoa mais alerta, assim, por causa desse motivo, porque o carboidrato mantém o cortisol controlado, digamos assim. Então, no ambiente de baixo carboidrato, o cortisol tende a ficar mais elevado. Para quem é ansioso, quem é cardíaco, não é interessante também usar, porque a ioimbina tem esse poder ansiogênico, assim como a cafeína. A nicotina também é interessante, eu utilizo a nicotina bem pontualmente e muito às vezes, não uso geralmente. Outra pergunta que me fizeram, que é melhorar a performance para o estudo. Eu tinha respondido que performance é algo muito aberto, assim. É muito difícil a gente medir o que é performance. O que é performance para a pessoa? É memorizar mais coisa? É melhorar a nota na faculdade? É passar numa prova de concurso? Então, é muito difícil falar de performance sem especificidade. Mas existem modos da gente melhorar o nosso desempenho cerebral e, consequentemente, os nossos resultados. Aqui eu vou fugir um pouco da parte de medicina, vou focar mais em técnica de estudo, coisas que eu uso, inclusive. Eu geralmente reviso muito. Tudo que eu estudo eu reviso muito. Eu não me prendo a coisas estruturadas, assim. Às vezes eu tô na rua e reflito sobre um conhecimento. E aí vou fazendo conexões na minha cabeça, vou refletindo, e aí eu reviso o que eu aprendi.
Tem coisas mais estruturadas, como flashcards, tem um programa chamado Anki, que eu uso também muito para faculdade, pode ser muito útil você fazer revisão de formas diferentes também. Por exemplo, você fazer um mapa mental com tudo que você tem na cabeça sobre o assunto, e aí você tirar tudo de você mesmo, que você já tem, não buscar ao livro, não recorrer ao material que você tem, senão que você se forçar a relembrar o que você aprendeu e pôr no papel, externar isso. Esse é o princípio da repetição espaçada. Você pode também fazer um mapa mental e correlacionar conceitos dentro do que você estuda, fazendo relações que antes você não tinha feito, ou com relações não explícitas, sei lá, tal coisa tem esses dois conteúdos que eu tenho, dois conteúdos. Só que aparentemente eles são desconexos. Mas se você cavar bem, você consegue fazer uma correlação, pelo menos uma correlação simples. E aí você consegue revisar, você consegue estimular sua capacidade de síntese, sua capacidade analítica. Outra coisa também, que é o clássico, é você resolver a questão do que você está estudando. Pega a questão de prova, pega a questão antiga, a questão de livro. Você ataca o problema de vários ângulos, você tem contato com o que você aprendeu, você aplica o que você aprendeu a partir de diferentes perspectivas, diferentes ângulos. E também você aplicar o que você aprendeu, pelo menos fazer um experimento mental e imaginar você aplicando aquilo em situações cotidianas. E isso também pode fazer com que a gente tente correlacionar o que a gente está aprendendo com coisa da nossa vida. Isso que eu estou aprendendo. Como isso tem relação com a minha vida? Como eu posso aplicar isso para a minha vida? Quando você torna isso material, algo palpável, fica muito mais fácil de lembrar e fica muito mais fácil de você ter autonomia com esse conhecimento, de você inovar, de você ser uma pessoa menos dependente do material. Você consegue ser mais flexível, consegue ter um aumento de capacidade de síntese. Outra coisa, se o assunto permitir, se o que você está estudando permite que você faça isso, você pode debater sobre o assunto. Como se você estivesse defendendo uma posição e o seu oponente uma coisa totalmente contrária, porque isso estimula a sua capacidade analítica, estimula a sua capacidade de síntese, estimula você digerir o conteúdo e não só engolir o conteúdo. Até um hack que eu faço é eu discutir com o ChatGPT. E ele pode ser muito útil, algo que pode ajudar muito. Discutir com o ChatGPT, debater com o ChatGPT, você percebe falhas no seu próprio pensamento que você não tinha pensado ainda. Isso pode ser muito útil, por exemplo, para quem está passando para concurso que tem demonstração oral, que tem prova oral. Então é muito interessante também. Outra coisa é a motivação para o estudo. Às vezes a gente não entende por que a gente está estudando tal coisa. Como aquilo vai ajudar a gente? Como que aquilo vai melhorar a minha vida? Precisa ter uma motivação muito forte. Eu quero estudar isso aqui porque no futuro, com esse conhecimento que eu tive, que eu tenho, vou ajudar minha família, vou dar uma vida melhor para meu filho, vou dar uma vida melhor para minha mulher, vou dar mais caridade, vou ajudar mais pessoas. Então a emoção é importante para o que você estuda, porque isso traz motivação. Muita gente fala que na internet, esses influenciadores falam que motivação não importa. Eu entendo a mensagem, eles querem dizer que, independentemente do seu humor, você tem que fazer porque você precisa, porque é necessário. Mas quem é leigo, geralmente, ou as pessoas que são desavisadas, e geralmente eles não explicam, a pessoa entende que aquilo, que motivação não importa. Tem que fazer, eu sou um robô. Não, na verdade não é assim, tem que ter motivação para você fazer. A motivação é o que te move para fazer aquilo que você faz. Então, a motivação sim é importante e você precisa encontrar essa motivação e atrelar com a ação que você está fazendo todo dia, para você também não chegar num tempo sem resultado e largar. Então é muito importante, eu quero fazer isso para conseguir tal coisa, para alcançar tal coisa. E aí não é só uma meta muito grande, tem que ter micro progressos também. Antes eu não conseguia fazer isso, agora eu já consigo fazer, estou mais próximo da minha meta. Em resumo, isso é um dos pilares para poder alcançar o objetivo e principalmente a resposta da pergunta, melhorar a performance nos estudos. Agora a última pergunta é: quanto afeta uma noite mal dormida na performance? Meu grande amigo Michael, um abraço, uma revisão sistemática com meta-análise, que avaliou os efeitos dos diferentes tipos de privação do sono em parâmetros de performance. Como assim diferentes tipos de privação de sono? Às vezes a pessoa não necessariamente ficou uma noite sem dormir. Às vezes ela ficou horas sem dormir. Às vezes ela também não dormiu na última metade da noite. Ela acordou mais cedo do que gostaria. Ou dormiu muito tarde e teve que acordar cedo. Então essa meta-análise buscou avaliar esses diferentes tipos. Então, o que foi sugerido? A gente tende a ter maior percepção de esforço, tende a achar que o exercício está mais difícil, onde normalmente ele não estaria, menor controle de habilidade, ou seja, a gente tenderia a executar os movimentos, sei lá, um tenista, a ser menos preciso
na hora da raquetada, um jogador de futebol ser menos preciso e não conseguir driblar da forma que ele driblaria normalmente. Outra coisa que a gente tenderia a ter menor velocidade na execução dos movimentos, ou seja, teria que ficar mais lento, menos força e potência, ou seja, o indivíduo fica mais fraco e realiza os movimentos, apesar de poder manter a mesma força, faz isso em mais tempo, ou seja, ele fica menos explosivo, digamos assim. Isso, obviamente, em média, tem variações, tem pessoa que não vai sentir tanto esses efeitos assim, tem pessoas que vão sentir esses efeitos com maior intensidade, então isso é tudo na média que eu tô falando. E também, principalmente para quem faz endurance, ou seja, corrida, é ciclista, tende também a ter menor resistência aeróbica, ou seja, bem resumidamente, ficar com menos fôlego, cansar mais rapidamente, ficar com batimento cardíaco maior em esforço em que ela normalmente faz com um batimento cardíaco menor, também fica mais ofegante. Só que nessa meta-análise foi sugerido em que o somatório dos efeitos da meta-análise cruza o ponto zero. Em resumo, a gente não tem certeza do efeito real de privação do sono na resistência anaeróbica. Talvez um crossfit, por exemplo, talvez até mesmo musculação, pode ser que não tenha tanto efeito assim a privação de sono. Então, são dados interessantes, obviamente, repetindo tudo em média, não é algo absoluto. Foram perguntas bem interessantes, bem úteis, espero que tenha sido interessante. E quem quiser deixar uma pergunta na minha caixinha, deixa, @gabrielbarros.gb, vou deixar também a referência dessa meta-análise. E nos próximos movimentos, pretendo explicar mais sobre o Boa Noite, que é algo muito interessante, que é um método que eu uso, inclusive, para dormir. Não adianta eu falar de alguma coisa, divulgar alguma coisa, se eu mesmo não provei, se eu mesmo não tenho benefício com isso. Na verdade, não, o Boa Noite é testado não só por mim, mas por outras pessoas que ajudei, as pessoas, os pilotos, assim, que se dispuseram a entender mais sobre sono e dormirem melhor, que eu apliquei o Boa Noite e tiveram resultados bem interessantes. Em resumo, esse é mais um PQQ e até a próxima.